Em junho deste ano de 2026, um avião fabricado aqui no Brasil com tecnologia brasileira e também tripulado pela Força Aérea Brasileira realizou aí a maior operação de lançamento aéreo de suprimentos da história da Antártica. Foram 5 horas, né, e 20 minutos de voo sobre o oceano e também sobre o continente gelado, temperaturas extremas, condições meteorológicas severas e no final foram lançados 14 plataformas, né, com precisão cirúrgica sobre a neve, né, entregando aí cerca de 3,5 toneladas lá de mantimentos para cientistas e também militares, né, que dependiam daquele material, né, para sobreviver ao inverno polar. Isso, pessoal, não é uma propaganda que eu estou fazendo aqui no canal. Isso é o KC-390, né, fazendo aí o que foi prometido, né, e faria. E hoje vamos falar desse avião incrível aqui da Força Aérea Brasileira. Antes de começarmos, peço que todos se inscrevam abaixo no canal, deixem um like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Como vocês já sabem, eu sou o Léo Davis, né, sou dono aqui do Esfera Militar, e vocês estão no Esfera Militar. A missão histórica foi executada pelo Esquadrão Gordo, né, que é o primeiro esquadrão do primeiro grupo de transporte da FAB, sediado aí na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. São 43 anos de operações ininterruptas na Antártica. O esquadrão acumula também aí um histórico invejável, né, de missões sobre condições mais severas. Nessa operação específica, o comando da missão ficou sobre a responsabilidade da tenente-coronel aviadora Joyce de Souza Conceição. O objetivo principal era reabastecer a estação Antártica Comandante Ferraz durante o rigoroso inverno lá da Antártica. Nesse inverno, normalmente, o isolamento por vias navais, né, é absoluto e o abastecimento por via aérea é a única opção e também a única linha de sobrevivência, né, da base. E eu preciso que vocês entendam, pessoal, o que significa operar na Antártica no inverno. Não é uma questão aí só de frio, pessoal, é visibilidade zero, ventos imprevisíveis, né, turbulências severas, risco extremo lá também do gelo, de pegar gelo, né, no sistema da aeronave, e a navegação também de longo alcance, né, sem nenhuma alternativa de pouso próxima, né, caso dê algo errado, alguma coisa do tipo. Então, se você precisar pousar, por exemplo, em emergência, né, o aeroporto mais próximo está praticamente do outro lado do oceano. Nesses ambientes, né, o avião não pode falhar de maneira alguma, pessoal. Então, o sistema de navegação não pode falhar, o equipamento de lançamento não pode falhar, né? E o KC-390 foi lá e fez tudo isso com perfeição. Perfeição. E o KC-390 ainda voa aí 5 horas, né, e 20 minutos de voo, né? Então, foram 14 plataformas lá do sistema CDS, né, lançados, né, com precisão milimétrica e tudo mais, sobre um ponto lá de entrega, né, para os cientistas. Então, foi mais de 3 toneladas aí de carga, tudo funcionando no limite do limite, né? Isso não é pouca coisa, pessoal. Isso é provar o avião, é testar em um ambiente extremamente hostil, né? E traz uma confiabilidade enorme, né, para possíveis compradores, até para os compradores que já existem, né? O sistema CDS, que se chama Container Delivery System, é um método de lançamento aéreo, né, de precisão, onde os containers de suprimentos são extraídos da aeronave, né, por meio de gravidade, né, e paraquedas em voo de baixa altitude. O procedimento exige aí uma precisão cirúrgica, né, da navegação e também uma coordenação perfeita entre a tripulação e os sistemas eletrônicos de bordo, além de também, né, de total estabilidade da aeronave durante a extração. O KC-390 integra sistemas digitais de controle de voo e também manuseio de carga, né, que tornam esse processo muito mais preciso e menos vulnerável, né, do que os antigos turbo-hélice. O C-130 Hércules, que é o lendário vetor, né, que o KC-390 substitui pelo mundo, operava com sistemas mecânicos analógicos e também limites, né, severos de velocidade e altitude de cruzeiro nessas condições aí mais radicais, né. Mas eu vou pausar aqui para falar algo que eu acho que às vezes passa despercebido, né, no debate aí sobre o KC-390. Eu vejo alguns canais e tudo falar um pouco sobre isso, mas não vejo muito nesse ponto específico. Tem gente que ainda trata esse avião com um pouco de ceticismo, eu noto às vezes, né? Como se fosse uma aposta um pouco arriscada, ou um projeto ainda que ainda precisa se provar, né, e tudo mais. Mas olha, pessoal, o histórico que está sendo construído com o KC-390, né? Dá um exemplo, né? Que operou aí na evacuação dos afegãos, né, em 2021 e tudo mais, no aeroporto lá de Cabul, né? Em condições de caos absoluto, assim. Operou também no transporte de ajuda humanitária na Turquia, né? Após um terremoto lá em 2023, né? Isso que eu lembro aqui de cabeça, tirando o que ainda tem, né, por fora. Então, foi certificado também pela ANAC, né? Por agência aí, por agências europeias, né? Ele também já está em operação em algumas forças armadas, né? Portugal, Hungria, Países Baixos, Áustria. E agora quebrou, né, esse novo recorde histórico lá na Antártica, né? Esse é um histórico de uma aeronave que se prova missão a missão. E também em condições reais, né? De combate e sobrevivência, né? Não é muito diferente essa situação
é atual que ele passou na Antártica do combate, pessoal. E não é um teste de catálogo, é uma operação real, pessoal, de alto risco. Na minha avaliação, né, na minha visão aqui, o KC-390 está mostrando ao mundo que é uma plataforma extremamente confiável. E a confiabilidade é tudo nesse meio de defesa, a gente sabe muito bem disso, né? É o que se espera, na verdade, de um avião militar, mas é muito bom ver ele sendo provado, é muito bom ver um avião brasileiro, né, nesse nível aí. Além de reabastecer a estação brasileira, o KC-390 também realizou o lançamento de materiais e suprimentos para outras nações parceiras, né? E participante ali do Tratado da Antártica, né? Durante essa mesma missão aí. Isso, pessoal, carrega um peso geopolítico que vai muito além da logística. O Brasil não está apenas garantindo a sobrevivência da equipe, né, do continente gelado, ele está prestando também suporte, né, de alta tecnologia para países aliados na região mais isolada do planeta. Essa demonstração, né, de capacidade operacional e também de cooperação internacional é basicamente a diplomacia de defesa, né, no mais alto nível aí. Então, acaba viabilizando, né, por uma plataforma desenvolvida aqui no Brasil. Isso é bem legal, né? Bom, pessoal, quando o Brasil lança suprimentos para outras nações, né, na Antártica, usando um vetor nacional, né, um avião nacional, a gente está praticamente dizendo aí que, dizendo para o mundo, né, que possuímos essa capacidade de ajuda humanitária e também de logística, né, com alcance global. Então, que também podemos falar, né, que o país é um parceiro confiável em operações de altíssima complexidade, podemos virar, né, em caso aí de precisão e tudo mais, urgência, e que também a nossa tecnologia de defesa funciona nos ambientes mais extremos da Terra, né? Isso tem um valor diplomático também, né, bem real e tudo mais, abre algumas portas para novas exportações, gera também uma credibilidade, que nem eu falei, né? Então, o melhor argumento de venda do KC-390 para qualquer força aérea estrangeira é exatamente esse. Olha o que ele acabou de fazer no inverno antártico. Portugal, Países Baixos já operam. Portugal, inclusive, gosta de vender o KC-390, bem interessante, né? Já até comentamos em alguns vídeos anteriores que Portugal é uma amostra da Europa, né, do KC-390, é bem legal. O Programa Antártico Brasileiro foi criado em 1982 e mantém a Estação Comandante Ferraz como uma base científica permanente, né, no país lá da Ilha de Geórgia. Durante o inverno austro, né, que se estende de abril até outubro, o congelamento dos mares impede praticamente, né, de forma total o tráfego de navios mercantes e também de apoio. Então, manter essa estrutura ativa é uma exigência científica e também geopolítica. O Tratado da Antártica, né, reserva a região para fins pacíficos, mas a presença física constante é o que garante, na verdade, ali o assento e também o poder do voto do Brasil nas decisões futuras sobre esse destino aí do continente, que vive em disputa, né? Bem, sendo sincero, quanto ao KC-390, esse avião vem construindo um histórico aí de excelência operacional, pessoal. Por aqui é a minha visão, né? E que pouquíssimos produtos da defesa brasileira conseguiram alcançar, né, em tão pouco tempo. Então, cada missão difícil aí que ele cumpre, né, sem falha e tudo mais, né, é um tijolinho a mais ali de reputação, né, que acaba valendo ouro, né? E a Antártica no inverno, voar sobre a Antártica no inverno com mais de 5 horas de voo, com um lançamento de precisão cirúrgica, né, de 14 plataformas, é muito, muito, muito interessante. Assim, esse avião foi lá, cumpriu a missão, voltou para casa, né? E o Brasil tem todos os motivos para se orgulhar disso, pessoal. Então, para mim, o KC-390 já provou de forma definitiva o seu valor. Depois desse recorde aí, né? O que ele precisa agora é dar continuidade, né, de investimento na Embraer, né, e tudo mais, o próprio governo brasileiro. E também criar oportunidades para mais encomendas, né, para a FAB, para dar um apoio político e tudo mais, também diplomático, mais agressivo, né? Para que a Embraer continue expandindo, né, a sua carteira internacional aí de clientes com o KC-390. A Embraer já é uma empresa muito consolidada, a gente já sabe, muito conhecida, pessoal. Já tem aviões comerciais muito badalados, né? Mas entrar no meio militar com um avião cargueiro, né, com um avião desse porte, foi uma jogada muito legal da Embraer e que abre muitas portas para o Brasil. Mas agora é hora, pessoal, da nossa perguntinha aqui, né, do fim do vídeo, né? Então você acha que, hoje a pergunta para vocês você acha que o Brasil, aproveitando bem o potencial estratégico desse cenário aí, vai expandir ainda mais o KC-390? Você acha que mais países vão se interessar? Né? Pode haver um contrato gigantesco aí, esses contratos que quebram, né, tudo, né, 400 unidades, 200 unidades, alguma coisa do tipo. Deixa aqui abaixo nos comentários, eu tô sempre respondendo, lendo os comentários, curtindo, tá? Então, deixem os comentários aí abaixo de vocês, né, qual a opinião de vocês. E também se inscrevam abaixo no canal se não se inscreveram ainda, deixem um like. E até o próximo vídeo, pessoal.